A Mariana pergunta: qual é a função das pirâmides? Sei que existe a de ponta, que são masculinas, e as retas, na parte de cima, né? Que são as femininas. Como funciona a frequência das pirâmides na Terra? Quando a pirâmide escalonada tem a base reta, ela vibra, gera a frequência na polaridade feminina. Quando a pirâmide tem na ponta, né, ela tem a frequência masculina. Por isso que as pirâmides do Egito, elas têm uma frequência masculina. As pirâmides aqui da América do Sul, com a base reta, têm a frequência feminina, dependendo das eras, dos vórtices ativos na malha magnética, que no passado essas pirâmides foram ativadas para servirem de base de desenvolvimento e treinamento dos dimensionais da humanidade. Porque as pirâmides nada mais são do que máquinas quânticas de geração de energia taquiônica, que significa o desenvolvimento e a geração da energia transmutativa em nossos corpos e nosso ser. Então, através da frequência eletromagnética gerada nos vórtices, nessas construções, dependendo da polaridade masculina ou feminina, gera-se resultados no desenvolvimento da humanidade, dos dimensionais, que, estando dentro dessas pirâmides ou realizando atividades e treinamentos nesses locais, eles conseguiam gerar essa frequência vibracional que nós chamamos de energia transmutativa, que seria a conversão da matéria em luz, conseguir transformar o seu corpo físico em um corpo de luz ou um corpo transmutado. Você não perde o seu corpo físico, você não morre, mas você converte a energia para uma frequência mais acelerada. E você pode passar da terceira dimensão para dimensões superiores. Então é como se as pirâmides abrissem os portais aqui na Terra, na malha magnética da Terra, que se desloca em alguns momentos, né? Ela anda. E existem pontos na Terra que nós chamamos de pontos energéticos e pontos vibracionais. Os pontos energéticos, eles vibram uma energia ali ativa na malha magnética, mas eles podem se deslocar e ficarem desativados. Já os pontos vibracionais foram pontos energéticos, mas esses pontos vibracionais, eles mantêm a estabilidade daquela frequência. É como se aquilo fosse fixado ali e não perde mais. Então, um local, por exemplo, que existe um ponto vibracional, mesmo que no passado foi utilizado e não é mais utilizado, a energia continua ali. Ela pode ser reativada. Então, essas pirâmides foram construídas em muitos pontos vibracionais da Terra, na malha magnética, que são os vórtices hoje. Essa região aqui no Mato Grosso do Sul, um paralelo 19, por isso que Dáquila e Zigurates estão sendo construídos nessa região, é um ponto vibracional ativo na malha magnética nesse ciclo. Tudo está confluindo para cá. É o vórtice mais ativo hoje no mundo. E é por isso também que confluiu com a anomalia eletromagnética do Atlântico Sul em cima, justamente desse vórtice, desse ponto vibracional. E existem pontos maiores de energia e pontos menores. Por isso que as pirâmides sempre foram construídas pelos murios sobre esses vórtices. E outros grupos também fizeram suas construções, né? Justamente na interseção da malha magnética. Inclusive o caminho de Peabiru, que são as estradas, né, dos antigos murios, dos dimensionais, foram construídas sobre a malha viária, que nós chamamos Peabiru, tem a ver com a malha magnética da Terra, que leva para todos os vórtices, e o principal deles no passado, onde estava? Na Amazônia, Ratanabá. Por isso que a maior pirâmide do mundo existiu e existe na região amazônica. Por isso que nós temos que entender a conexão dessas pirâmides no mundo, porque elas faziam todo o mapeamento dos vórtices de energia para que a humanidade pudesse evoluir. E é por isso que elas foram desativadas, por isso que os Anunnaki esconderam esse conhecimento de nós. A gente não sabe mais o que significam as pirâmides.
tinha a ver com isso. A pirâmide de Zigurates, agora, ela vai ter a dupla frequência das polaridades, tanto masculina como feminina. Ela vai ter a ponta reta e também vai ter a ponta aguda, né? Masculina e feminina, trazendo um equilíbrio das duas polaridades.